nós veremos as aves. Então, estão prontos? Bora simbora, bora simbora. Então, pessoal, a gente falou na aula passada, quando a gente falou sobre os répteis, que na verdade, né, répteis e aves formam um grupo parafilético. E isso se deve justamente porque as aves, de certa forma, descendem dos dinossauros. Os dinossauros estão no grupo, tá, dos répteis, tá certo? Então, na verdade, as aves deveriam estar no mesmo grupo, tá certo, que compõe os répteis. Só que isso não acontece. Então isso caracteriza um grupo parafilético, no qual a ancestralidade de um táxon, tá certo, não necessariamente está em outro eixo filogenético, não na árvore filogenética que caracteriza esse táxon, no caso as aves. Beleza? Então aqui, ó, com relação à origem, né, a gente acabou de falar com relação aos dinossauros, né, até porque recentemente, quando os cientistas abordam sobre dinossauros, normalmente eles colocam penas, né, e algumas características que a gente encontra em aves, tá certo? Por exemplo, até mesmo a questão da comunicação, né, a vocalização, tá certo? A presença de penas, alguns hábitos sociais que a gente pode encontrar, né? E a capacidade, a cognição, né, desses dinossauros já ensaiavam, né, o que a gente encontraria, tá certo, nas aves, beleza? Então aqui, ó, corpo aerodinâmico adaptado ao voo, pelo menos na sua maioria, né, pessoal? Sua maioria tem essa característica, tá? Algumas aves a gente vai encontrar, né, a ausência da capacidade do voo, tá? Como por exemplo alguns galináceos, como por exemplo a ema, o emu, tá certo? A gente vai encontrar esses indivíduos com dificuldades para alçar voo, justamente pelo seu porte físico ser muito grande e as penas não conseguirem, na verdade as suas asas, né, pessoal, não conseguirem suportar o seu peso e servem só como amortecimento, tá certo? Em seus saltos e tal. Então aqui, ó, estão distribuídos por todo mundo. Então a gente pode encontrar aves, pessoal, em todo mundo. Até na Antártida a gente encontra aves, né? A gente tem os famosos pinguins, tá certo? Que são bem fofinhos, bem bonitinhos, tá certo? A gente encontra lá. Então estão espalhados, assim, literalmente por todo mundo, certo? Então aqui eu trouxe o exemplo aqui, é um dinossaurozinho, tá certo? Olha só, pessoal. Aqui, ó. Olha só. Vou até botar em vermelho aqui. Deixa eu colocar um telinho vermelho pra gente. Cadê? Olha só, pessoal, as penas aqui, ó, certo? Então, é bem comum, né, agora, né, nesse período, a gente encontrar associado a dinossauros, né? Um exemplo, Velociraptor, quando os cientistas abordam, né, alguns conceitos sobre o Velociraptor, ele, na verdade, um descendente próximo do Velociraptor, né, seriam as aves, né? Até porque os pterossauros e tal formam um eixo que não leva as aves, tá certo? Então forma um eixo diferente, tá? Então o eixo que leva as aves está mais próximo aqui de organismos como esse aqui, tá certo? Do que propriamente os pterossauros, né, que voavam, então, beleza? Então surgiram por volta de 245 milhões de anos atrás, a partir de dinossauros, deveriam estar no grupo dos répteis, como a gente falou, e muitos dinossauros possuíam penas, tá certo? E além do mais, o sistema circulatório, né, pessoal? O sistema circulatório com 4 cavidades, tá certo? Então, pessoal, quando a gente fala agora, vamos falar um pouquinho sobre o grupo das aves, né? A diversidade, né, de filogenética, né, desses organismos, tá certo? Então a gente pode dividir o grupo das aves em dois grupos interessantes, né? Como por exemplo os Paleognata e os Neognata, tá certo? Os Paleognatas são um grupo mais primitivo, tá certo? Que se assemelham em algumas características até os próprios dinossauros. São as avestruz, a ema, o emu, tá certo? E a gente tinha até antes, né? Já foram extintas, né, algumas aves de grande porte, tá certo? Que viviam na América Central, para a América do Norte, tá certo? Essas aves, elas tinham eram predadores até de hominídeos, né? Então, essas aves, assim como a megafauna no período da Era do Gelo ali e tal, ela foi em grande parte extinta, né?
Então, só alguns indivíduos ali, tá certo? Algumas espécies conseguiram se adaptar e sobreviver até os dias de hoje, né? Então, essas aves gigantescas acabaram deixando de existir e a gente tem hoje representantes, né? Como, por exemplo, avestruz e emu. E dentro do Neognata, tá certo? Até aqui, ó, Paleo significa antigo, né? Então, são aves mais antigas, são aves mais recentes agora, o clado de aves recentes, que a gente encontra, por exemplo, aqui, ó, o clado dos anseniformes, por exemplo, patos, gansos, cisnes, apodiformes, andorinhas, beija-flor. Olha o beija-florzinho aqui, pessoal. Interessante que esse beija-flor aqui, olha o tamanho do bico dele, né? A gente pode encontrar beija-flores, né? Que na verdade realizam um processo chamado de coevolução, né? Com algumas plantas, tá certo? Uma vez que existem algumas flores, tá certo? Que vão se adaptando, tá certo? E o que acontece? Esses beija-flores e as flores, elas vão coevoluindo a um ponto, tá certo? Que outros animais não conseguem explorar os recursos, tá certo? Que determinadas plantas têm. Só esses organismos altamente especializados. Tá? Então é uma faca de dois gumes, tá, pessoal? Porque o que acontece? Esses organismos ficam refém dessa planta. Imagina se existe algum problema com essa planta, então esses organismos vão começar a assumir também esses beija-flores, né? Porque eles têm um nicho, né, restrito, tá certo, à existência dessas plantas, né, que o bico dele consegue alcançar, tá certo? Então aí é uma faca de dois gumes, pode ser perigoso em termos evolutivos aí, tá certo? Mas a gente encontra vários exemplos na natureza. Beleza? Então aqui, ó, a gente tem também as garças, né, os socós, aqui ó, os columbiformes, as pombas, tá certo? Os juritis, as rolinhas. Aqui ó, os galiniformes, a gente tem as galinhas, perus, tá certo? As jacutingas. Então, pessoal, a gente tem aqui ó, os passariformes, que são normalmente os pássaros que não conseguem voar a longas distâncias, tá? Então são aves, né, de pequeno porte e que saltam de árvore em árvore, né? Eles voam, né, em pequenos voos, tá? Não é comum a gente encontrar esses organismos planando no ar, né, alçando grandes voos e passando muito tempo, né, muitos minutos voando, né? Eles utilizam o seu voo para saltar de árvore para árvore, de local para local, tá certo? Então aqui, ó, a gente tem também os pisciformes, tucanos, pica-paus, os psittaciformes, tá certo? E aí os psittaciformes são as araras, os papagaios, tá certo? A gente tem também os pinguins, né, que são esfeniciformes, tá certo? Nossa, que nome, né? Cada nome complicado, Brasil. Então aqui, ó, tinamiformes a gente tem aí, tá certo? Pertencente aí ao grupo do condor, né? Dos perdizes, né? E estregiformes da coruja, das águias, tá certo? Show de bola, garotinho. Então a gente tem uma diversidade muito grande, né, de organismos, né? Cada um, né, com seus hábitos específicos, né? Então, com características específicas, tá? Então bora embora. Com relação à estrutura e fisiologia, pessoal, das aves, né? Então, com relação ao seu revestimento, esqueleto, né? Então, o que acontece? Eles apresentam penas, né? Apresentam também aqui, não possuem glândulas sebáceas, né? Mas eles possuem, né, uma glândula chamada glândula uropígia, tá certo? Que é uma glândula próxima à cloaca, tá certo? Que ela tem a função de liberar uma gordura, né, uma substância gordurosa que vai impermeabilizar as penas. Por isso que às vezes você vê o passarinho meio que se limpando aí e tal, limpando suas penas, ajeitando suas penas, justamente passando essa gordurinha aí, tá certo? Tornando impermeável, tá? É uma forma bem eficiente de permitir que ele seja o mais aerodinâmico possível, tá certo? E tenha menor resistência ao ar, né? Ao voo, tá certo? E a gente vai encontrar muito mais ainda essa glândula uropígia, muito mais evidente, principalmente em pássaros, tá certo? Que tem um hábito aquático também, tá certo? Que interagem com a água, seja água do ambiente marinho ou dulceaquícola, tá certo? A gente vai encontrar essa glândula bastante desenvolvida, porque esses pássaros, como eles, em certos momentos, eles acabam entrando na água, né? Para as penas não encharcarem e ele conseguir alçar voo novamente, ele precisa estar completamente impermeável. Então essas glândulas têm uma função muito importante. Beleza? Então apresenta aqui ossos leves, né? Eles na verdade são resistentes,
mas eles são bem mais ocos, né, do que, por exemplo, a gente encontra, por exemplo, nos ossos de nós mamíferos, dos répteis, tá certo? Então, eles são ossos porosos, tá certo? Que são bem mais leves do que o comum para facilitar o peso, né? Para facilitar o voo, na verdade, né? Não o peso, o voo. Uma vez que o peso é um fator importante aí para alçar voo, né, pessoal? Quanto maior o peso, maior vai ser a energia necessária para a ave, né, superar o seu próprio peso e conseguir, né, voar. Então, não só o esqueleto, mas eles têm também, e o bico córneo, né, mas eles têm também um pulmão, tá certo, adaptado com sacos aéreos, tá certo, que a gente vai ver já já. Beleza, pessoal? Então esse bico córneo tem algumas funções, né? Além de ser bastante resistente, tá certo? E permitir que eles quebrem estruturas, né? Que eles pincem seus alimentos, né? Na verdade, que eles trituram a carne, né? Rasguem a carne. Eles também têm uma função aerodinâmica em muitas vezes, tá? Em muitos casos. Então aqui é um exemplo de ave, né, que apesar das aves serem conhecidas por alçar voo, né, a gente tem os pinguins que na verdade têm um hábito mais aquático, né, e extremamente adaptados a essa condição, tá certo? Uma vez que eles voam, mas voam dentro d'água, né? Eles parece até que estão voando quando a gente vê eles nadando dentro da água, né? São extremamente adaptados e, na verdade, essa ganduropígia faz um papel extremamente importante, né, para esse organismo. Além do que, eles têm um acúmulo de uma reserva energética muito grande, um tecido adiposo bem avantajado, né, pessoal? Justamente para suportarem, tá, não só o período, né, de baixa quantidade de alimento, né, quanto também o frio. Então a gente tem também uma estrutura aqui interessante, pessoal, que é o seguinte: aqui são as penas, né, que são características das aves. A gente tem aqui, ó, o cálamo, que é justamente essa porção que fica presa, tá certo, entre a epiderme e a derme, justamente desses organismos, dessas aves, tá? A gente tem aqui, ó, depois, a partir aqui, ó, das bárbulas, tá certo, e barbas, a gente tem aqui o raque, tá certo? Então, a partir do momento que a gente começa a ver as barbas e barbas, a gente vê o raque aqui, ó, toda essa estrutura que segura aqui, as bárbulas e barbas. Então, aqui, todos esses filetes que vocês estão vendo aqui, ó, tá certo? Nada mais são do que as barbas, tá certo? E as bárbulas são essas estruturas mais fininhas, tá? Que tem alguns ganchos que permitem que elas fiquem aderidas umas às outras e mantenham a sua forma. Então a pena é uma estrutura extremamente leve, tá certo? E que auxilia bastante ali no processo do voo, tá certo? Além então, né, da capacidade do voo, né, de ser extremamente aerodinâmico, né, na maioria das aves no processo aí de voo, né, têm adaptadas aí, não só os seus ossos, o seu pulmão, né, a sua epiderme, né, enfim, eles também têm algumas características interessantes, né? Diferente dos répteis, eles já têm estruturas digestivas, tá certo? Que a gente não encontrava. Por exemplo, a gente pode ver, né, aves com hábitos herbívoros, carnívoros e também onívoros, tá certo? E a gente vai encontrar aqui estruturas especializadas como papo, proventrículo e moela, tá certo? Então aqui, ó, a gente tem o esôfago, tá certo? O papo, aqui, ó, o proventrículo e a moela, tá certo? O papo ele tem a função, tá certo, de armazenar, né, os alimentos, tá certo? Esse proventrículo já tem uma função, já tem química, né? Ele vai umedecer, né, os alimentos e tal, e vai começar a liberar algumas substâncias aí para o início da digestão. E aqui na moela, esses alimentos eles vão ser, né, pressionados, né? Por isso que as aves, em muitos casos, principalmente as que têm esse órgão bastante desenvolvido, né, eles acabam engolindo algumas pedras no caminho, no solo. E aí esse papo começa a macerar, tá certo? Começa a esfregar as pedras, tá certo? Com os alimentos e auxiliam aí para macerar o alimento e tornar ele mais, como é que eu posso dizer? Na verdade, não mais, né? Menos. No caso, seria menor. Tornar o alimento menor
mais fragmentado para facilitar a digestão, tá certo? Show de bola? Então apresenta o sistema digestório completo, né? E finalizando com a cloaca, tá pessoal? Finalizando o ânus, mas o ânus, a abertura do ânus também a abertura, tá certo? Do trato reprodutor, tá certo? Então aqui com relação ao sistema respiratório, a gente tem aqui, pessoal, eu trouxe uma imagem interessante para a gente comparar alguns grupos que a gente já estudou, né? Como por exemplo aqui os anfíbios, tá certo? A gente tem, por exemplo, os pulmões aqui saculiformes, né? Aqui, por exemplo, nos répteis a gente já tem pulmões parenquimatosos, mas agora, pessoal, nas aves a gente já tem pulmões aqui, ó, do tipo formando parabrônquios, tá certo? Então aqui que formam compartimentos e tal, tá certo? Para auxiliar nesse processo de trocas gasosas, e ainda os chamados sacos aéreos, que vão auxiliar aí, tá certo? Para tornar a ave mais leve, tá certo? Então, pessoal, e aqui o pulmão de mamífero, tá certo? Com a formação de alvéolos, brônquios, que a gente vai estar na sequência, beleza, pessoal? Então, pessoal, vamos lá. Então, aqui a respiração pulmonar, né, apresentam parabrônquios, então seria basicamente isso, pessoal, tá certo? Formam sacos aéreos, show de bola. Então, aqui com relação ao sistema circulatório. Então, circulatório, o sistema, o coração apresenta 4 cavidades, tá certo? A circulação é dupla, fechada e completa, tá certo? São homeotérmicos, tá certo? Justamente porque a circulação ela é fechada, completa, certo? Então, bora embora. Diferente dos répteis, né, pessoal? A gente viu que ela ocorria mistura de sangue, então, principalmente em alguns grupos de répteis não crocodilianos, a gente tinha aí, tá certo, a circulação incompleta, né, pessoal? Processo aqui de um sistema de excreção, tá certo? Sistema excretor. A gente tem aqui, ó, a formação do ácido úrico, né, como excreta desses organismos, tá certo? E também algumas espécies apresentam glândula de sal, principalmente algumas espécies que têm hábitos marinhos, tá, pessoal? Então é bem comum a gente encontrar essas estruturas. E já foram herdadas dos répteis. Vocês lembram que algumas iguanas apresentavam, tartarugas e tal, alguns répteis aí que a gente pode encontrar no ambiente marinho já apresentavam essa glândula de sal, certo? E a gente pode encontrar também agora no grupo das aves. Show de bola? E o interessante, pessoal, é a questão do sistema nervoso desses organismos, né? E os órgãos dos sentidos. Tá? O interessante é que esses organismos são muito inteligentes, têm uma capacidade cognitiva bastante interessante. Alguns se destacam, tá? A gente tem, por exemplo, um papagaio da Nova Zelândia, tá certo? É bem interessante o quão inteligentes são esses organismos. Eles conseguem até utilizar algumas ferramentas e tal, interagem bastante com os seres humanos e tal. Eles não conseguem, são os maiores cetacídeos, né? E eles têm um hábito mais terrestre. Já essa ave que vocês estão vendo aqui, ó, é uma ave do paraíso, tá certo? Que tem um comportamento reprodutivo muito interessante, porque além de fazerem as suas dancinhas bem características, é bem interessante que esses organismos eles acabam retirando qualquer, né, detrito, tá certo, que esteja na região onde ele vai, tá certo, cortejar a fêmea. Então ele acaba limpando, tirando todas as folhas, todos os detritos da área, para que a fêmea tenha a maior experiência possível, tá certo, com relação à corte, né? Então ele realiza uma dança, né, para conquistar a fêmea, e depois, né, se a fêmea o aceitar, ele realiza a cópula, certo? Então, além desses comportamentos bastante elaborados, a gente pode encontrar também, tá certo, um canto, né, proveniente de um órgão chamado siringe, tá certo? Então, as aves são conhecidas por terem uma boa audição, tá? E a capacidade, né, de emitir sons bastante específicos, né? Então, esses sons servem para comunicação e são característicos de espécie para espécie, tá? Então, as aves, elas se entendem, né? E na verdade, na mata, uma ave, dependendo do canto e do seu comportamento, ela pode servir de aviso para outras espécies que existem predadores na região, certo? Então aqui também realizam grandes migrações, como a gente vai ver aqui na sequência, pessoal. Então, ó, não sei se vocês conseguem ver, tá? O tempo vai avançando aqui, ó, março, abril, maio, junho,
julho agora, então a gente vai vendo aqui o comportamento, tá certo? Antes, tá certo? No mês de janeiro, a gente encontrava o maior número, tá certo, de aves aqui no hemisfério sul, tá certo? Que é justamente o período aqui, ó, que a gente encontra, tá certo? Justamente do verão nessa região, né? E depois, quando o verão ele vai passando, né? Essas aves elas vão migrando, tá certo? Para a região norte, tá certo? Para aproveitar o verão também na região norte, tá certo? Para ter mais aporte nutriente o ano todo, tá certo? Então, muitas dessas aves têm essa característica, tá? Essa daqui, na verdade, esse material foi desenvolvido a partir de um software chamado eBird, tá certo? Esse software ele está disponível aí, tá certo? Para qualquer um, quem quiser baixar. E aí o que acontece? Os usuários, né, desse software acabam informando onde eles encontram esses pássaros, tá? E aí eles vão informando e esses dados mostraram 118 espécies de aves, tá? Cada pontinho desse aqui é uma espécie de ave diferente, né? Isso é o comportamento com relação à migração, tá certo? É claro que a gente não vê tantos dados aqui no Brasil porque esse software ainda não teve um grande número de adeptos aqui, tá certo? Então a gente não tem muitos dados para oferecer, tá bom? Mas de qualquer forma, a gente vê, né, esse comportamento migratório, né, bastante interessante, né? E isso ocorre não só na América, tá? Mas por todo o mundo. Beleza, pessoal? Bora embora. Além do que, né, pessoal? Isso aqui não retrata a plena realidade, né? Isso retrata um pequeno cenário dos usuários desse software, né? Então essas migrações são muito maiores e muito mais complexas do que a gente ainda está vendo aqui. Beleza? Então, pessoal, com relação aqui, ó, ainda sobre a fisiologia das aves, fisiologia a gente já falou faz tempo. Então, aqui, ó, o sistema reprodutor, pessoal. Então é interessante, né, a gente falar um pouquinho que esses organismos apresentam dimorfismo sexual, que é o que a gente está vendo aqui, né, pessoal? A fêmea, muitas vezes, possui cores pastéis, cores pouco atrativas, enquanto o macho apresenta características bastante atrativas, tá? Justamente por conta, tá certo, do processo chamado aí, que na verdade as fêmeas têm um papel importante, né, pessoal? Que é o processo de seleção sexual, tá certo? Uma vez que as fêmeas têm o poder de selecionar os machos mais aptos, mais bonitos, mais vistosos, né? O interessante é que essas características se acumulem com o passar das gerações, né? E se transformem em hábitos cada vez mais complexos de corte, tá certo? E de comportamentos, tá certo? Que é o que a gente vê, por exemplo, aqui nessas aves do paraíso aqui, que também são aves do paraíso, tá certo? Então aqui, ó, apresentam dimorfismo sexual, são dioicos, fecundação interna, desenvolvimento direto. Então o que acontece? A gente encontra macho e fêmea, a fecundação é dentro, né, da fêmea, então o macho vai inserir os espermatozoides dentro da fêmea, e o desenvolvimento é direto, não tem estágio larval. E eles põem ovos, tá, pessoal? Os ovos de casca dura, tá certo? Que na verdade vão passar um período aí de gestação até o filhote quebrar a casca, tá certo? E depois existe um cuidado paternal, tá certo? No qual a mãe ela vai nutrir os filhotes, tá certo? Que é um comportamento que a gente também, né, que os cientistas também destacam, né, com relação a alguns dinossauros. Alguns grupos de dinossauro a gente encontra esse cuidado paternal, né? Diferente de muitos répteis. Em muitos répteis a gente encontra, né, a fêmea colocando os ovos, né, e depois saindo, né, enquanto que esses filhotes já nascem e tem que explorar já o ambiente. Beleza? Então, vamos lá. Então aqui, ó, põe os ovos com casca, né, dura através da abertura cloacal, só que tem um detalhe, tá, pessoal? A casca, ela endurece com contato com o oxigênio. Então, os ovos, quando as fêmeas põem os ovos, eles ainda estão moles. E com contato com o oxigênio, esse ovo endurece, tá bom? Apresenta um comportamento de corte, que é o que a gente está vendo aí. Falou. Show? Então, pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos fazer algumas questõezinhas aqui, tá certo? Para a gente não ficar insosso. E aí o que acontece? Para a gente até treinar e ver como é que a gente pode cair aí nos vestibulares, tá certo? Então, vê só, pessoal. Aqui uma questão do César Gran Rio, tá certo? Identifique a que classes pertencem os animais cujas principais características estão relacionadas a seguir. Papo e moela.
tá certo? Aparelho digestivo, tá certo? Seringe, ossos pneumáticos, aqui ó, sacos aéreos, tá certo? Homeotérmicos, coração com 4 cavidades. Pessoal, esse grupo aqui, acho que vocês conhecem, né? A gente acabou de estudar. São as aves, né? Então aqui, ó, durante a metamorfose tem respiração branquial, pulmonar e cutânea, tá certo? Coração com 3 cavidades, exilotérmicos e cloaca. Esse aqui também é um grupinho que a gente já estudou, né, pessoal? Esse grupinho aqui são dos anfíbios. Então aqui, ó, aves e anfíbios estão na letra B, pessoal, que é nossa resposta, beleza? E na próxima questão aqui, pessoal, considere os seguintes itens, tá? Presença de quilha no externo, tá? Presença de glândulos uropigiana, tá? Músculos peitorais potentes, tá certo? Esqueleto com ossos sólidos e pesados, tá? Constituem requisitos para as aves voadoras apenas, tá certo? Então aqui, ó, presença de quilha no externo, isso aqui é muito importante, tá, pessoal? Até para dar estabilidade no voo, tá? A presença de glândulas uropigianas, ela é importante, mas não necessariamente a sua presença ou ausência vai impedir o voo, tá? Uma ave ela consegue voar mesmo sem ter os lipídios presentes na glândula uropigiana. Então, não necessariamente é um item obrigatório para o voo, tá? Músculos peitorais potentes. Pessoal, sem os músculos peitorais para bater as asas, né, de forma bastante forte, né, vigorosa, a gente não teria o voo, tá? Então, também é algo muito importante. Esqueleto com ossos sólidos e pesados. Tá aqui uma coisa que não combina com os pássaros, tá? Que são ossos pesados, muito sólidos e robustos, tá? Isso vai tornar a ave mais pesada e vai impossibilitar o voo. Então aqui, ó, os itens que a gente encontra que realmente estão relacionados ao voo é o item 1 e o item 3, tá certo? Que a gente encontra no B novamente. Show de bola, pessoal! Pronto. Então, vamos ficando por aqui, tá certo? A gente tem mamíferos aí também para dividir com vocês, tá certo? E a gente fecha esse ciclo dos vertebrados. Espero que vocês tenham gostado, tá? Aqui nesse QR Code vocês podem ver um videozinho sobre as aves do paraíso. É bem curtinho, pessoal, vale muito a pena, tá? Então esse bichinho aqui que vocês estão vendo é um dos atores principais do vídeo, tá certo? Então é bem interessante como ele realiza a sua corte, né, e prepara o ambiente para o acasalamento. Então aconselho que vocês deem uma olhada, tá? É bem legal. Aves do Brasil, pessoal. Então esse vídeo é um vídeo simplesmente sensacional, onde vocês vão encontrar, né, uma diversidade gigantesca de aves, tá certo? Aves nativas do nosso país, tá certo? Um documentário bem legal, bem completo, tá? Assim embaixo, excelente. Eu assisti e, nossa, para mim um dos melhores. Beleza? Então, e aqui, pessoal, Google Earth, a gente tem lá não só, tá certo? Esse material lá, a gente tem também outras aves, como a águia americana, tá certo? Se não me engano, a gente tem até também o papagaio da Nova Zelândia também tem lá, tá certo? Mas só que eu selecionei uma ave muito interessante, que tem um comportamento único, tá certo? E tem toda uma história e toda como é que eu posso dizer? Uma lenda por trás dela, né? Que na verdade é o pássaro da chuva, tá certo? Que vive ali na região da Índia, ali por ali. É uma ave muito interessante, tá certo? Então aconselho que vocês coloquem o QR Code aqui. Grande abraço, tá? Lembrando que para acessar é só clicar no QR Code aí, tá certo? Então o conselho que eu dou é assista essa aula pelo computador, tá? E aí quando terminar, você pode continuar a aula através do teu celular, tá certo? Então através do teu celular tu bota aí o leitor e vai continuando, assiste um videozinho legal, depois vê aqui Aves do Brasil, depois confere a Google Earth e funciona super bem no celular também, beleza? Tamo junto, grande abraço, valeu pessoal, valeu, tchau, tchau, tchau.